Meus cumprimentos. O tema é Deus e Liberdade, meio século. Loja maçônica Deus e Liberdade, meio século. Vivo só se encontrava entre nós o bom amigo e mestre professor Atos Braga. Todos os seus companheiros de fundação da Deus e Liberdade já gozaram do direito de uma nova iniciação no Oriente Eterno, deixando para os que vieram depois apenas as lembranças, as saudades, o bom exemplo, a coragem, a fé, toda aquela capacidade de trabalho e de estudo que foi capacidade essa tão útil à história de Montes Claros. Um a um, como tinha de acontecer, foi deixando a vida e entrando para a história da loja e da cidade. Cada qual marcando sua participação, assinalando uma hora muito importante do progresso de Montes Claros e do progresso da oficina, da loja. José Esteves Rodrigues, Sebastião Sobreira de Carvalho, Álvaro Marcílio, todos, cada um a seu modo e com a sua força e o prestígio que tinham, foram acrescentando algo mais que tanto valor tem somado a nossa instituição, que é a Deus e Liberdade, aqui em Montes Claros, nestes 50 anos de história, de lutas e de louvores à maçonaria. O texto não foi escrito agora. A loja maçônica Deus e Liberdade foi fundada em 1932. E esse texto é de comemoração do cinquentenário de fundação, ou seja, 82. Já são quase 40 anos que o texto está gravado. Que poderia eu dizer de setembro de 1932, repetindo, 32, quando eu só tinha 2 anos de nascido, lá na minha cidade, ainda muito pequena, que era São João do Paraíso. Quem dos leitores, quando eu escrevi, dos que estão me assistindo agora, poderia dizer também, como conhecimento de causa, uma história presenciada, um testemunho ocular do que acontecia naqueles tempos, bem antes da Segunda Guerra Mundial, tempos bons e, ao mesmo tempo, difíceis. Não acredito que seja possível falar muito de maçonaria sem ser maçom, uma vez que a ordem nem sempre divulga os seus feitos ou anuncia a sua realização. A maçonaria fica em silêncio na maioria das vezes. A mão esquerda, sem ver o que falta, o que realiza a direita. Como muito bem manda o figurino evangélico desde os tempos apostólicos. Quer dizer, não deixar que uma mão veja o que a outra esteja fazendo. Ou seja, trabalhar de modo discreto.
Avessa à publicidade, a maçonaria é pouco vista do lado de fora, só aparecendo o trabalho que de alguma forma não pode ficar escondido. Assim, muita coisa dos 50 anos, agora eu posso dizer quase dos 90, da Deus e Liberdade, que permanece apenas na memória dos seus protagonistas, dos que tomaram parte direta nos próprios acontecimentos. Ou seja, ninguém vai para a maçonaria numa idade tão nova. Às vezes, quase sempre, e de modo geral, depois dos 30. Imagina, uma história de 90 anos. A grande maioria já não circula mais aqui pelo planeta Terra. Houve tempo, é certo, que nada poderia ser feito sem passar antes pela loja maçônica, pela maçonaria ou pelo Rotary. 2 reuniões semanais que reuniam a maior parcela de liderança de Montes Claros. Aquelas pessoas que tomavam decisões, que planejavam, que viviam o progresso da cidade, de modo geral, estavam na maçonaria e no Rotary, ou numa organização, ou na outra. Do Rotary, eu sei que cada reunião me dava quase totalidade da matéria de um jornal, nos meus tempos de repórter, convidado por João Souto, presidência de Luiz de Paula Ferreira, reuniões que eram realizadas no salão de jantar do velho Hotel São Luís, onde hoje está a Copasa, no início da rua Doutor Santos, esquina com a Praça Doutor Carlos. Eu me lembro como se fosse hoje, trabalhando no Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, Doutor Santos com o Padre Augusto. Lá chegou João Souto, rotariano, para me fazer, em nome do presidente Luiz de Paula Ferreira, o convite para que eu frequentasse as reuniões do Rotary. Jovem repórter, já com algum nome na imprensa, o Rotary precisava de mim. Poderia todas as quintas-feiras, ir ao jantar do Hotel São Luís, assistir a reunião do Rotary, das 7h30 às 8h30? Eu respondi que sim. Aí João Souto me explicou, tem que ser de paletó e gravata, tem que chegar na hora. Também, por outro lado, o horário é rigoroso e você pode sair no fim da reunião. Mas gostaríamos que você ficasse durante 1 hora. Você vai ter uma cadeira na reunião do Rotary. E com essa providência, essa aceitação, eu escrevia normalmente de 1,5 a 2 páginas do Jornal de Montes Claros, porque praticamente todas as grandes decisões da cidade passavam por lá. Como entrecruzava associado das 2 organizações, quer dizer, Maçonaria e Rotary, entre muitos o Nozinho Figueiredo, o Henrique Baendel, o Bendel, o João e o Luiz de Paula, posso concluir que a tradição de Gentil Gonzaga e Sebastião Sobreira, maçons e rotarianos, haveria de ser continuada num e no outro lugar, ou seja, no Rotary e na maçonaria, como duplo apoio para acrescer cada força reivindicada na história de Montes Claros. Na verdade, quase nada teria realizado sem que uma palavra de ordem fosse comunicada para movimentar 2 malhetas, a do Rotary e da maçonaria, os 2 malhetes.
A nossa tradição local de maçons continua ainda apoiada na maioria de Atos Braga, Zé Gomes, João de Paula, João Mursa Júnior, os mais antigos iniciações mais remotas, todos da década de 1940. Lembro-me muito bem ainda de Ricardinho Francisco Toffoli e das notícias da sua administração e também da de João de Paulo Ferreira. Toninho Rebelo, Júlio Pereira, Hélia Taide, Geraldo Novaes, Walter Suzá, João e Tereza Xavier e mais um punhado de outros vieram depois de 1950, com assuntos mais recentes depois de longa administração de Chico Toffoli e de Sobreira, Sebastião Sobreira. Poucos ainda estão aí, poucos, vindos antes de mim ou que venho acompanhando os fatos a partir de agosto de 1963. Agosto de 63. Como eu olhava com respeito àquele pessoal de avental vermelho do grau 18, que se assentava um pouco mais perto, ou bem mais perto do venerável. Os graus 33 só vieram tempos mais tarde. 33 só vieram tempos mais tarde. Quando José Gomes foi ao Rio de Janeiro, a chamada urgente, e foi depois um sucesso. O próprio tempo de ir igualando os mais velhos, e pelos idos de 78, também eu cheguei ao fim da escada, ao lado de grandes amigos, entre eles o coronel Georgino Jorge, que chegou um pouco depois de mim, ou seja, ao grau 33 do Supremo Conselho da Maçonaria do Brasil. Muito teremos de escrever sobre a história da deusa Liberdade. Muito. Espero que o futuro não me negue o tempo necessário. Até hoje, ou sempre irá acontecer, o relevante trabalho, o esforço, o amor, a dedicação, tudo de perfeito na história da Loja Maçônica Deus e Liberdade.